Aliás, eu acho que do ponto de vista político, a esquerda tem sofrido muito com isso. Ela está perdendo a relação com os seres humanos reais, fora da bolha. Sim. Né? E aí se assusta com certas eleições. Defende a democracia o tempo inteiro, mas aí começa a falar que a democracia está mal porque aquele político ganhou, porque as pessoas votaram nele. Hoje em dia, a gente vê muito esse uso dos termos, do politicamente correto, não sei lá e tal, né? Você acha que por trás da lacração existe uma vaidade? Porque parece que é bonito, né? Você... não, eu sou o cara que sou contra a gordofobia. Eu sou... Na verdade, ele é muito mais um movimento de vaidade também, nesse sentido de eu sou um nível mais elevado de ser humano, né? Como que você vê isso? Olha, eu acho que tudo hoje é extremamente tagarela. Tudo tem informação boa ou ruim, opinião boa ou ruim. Quer dizer, a nossa espécie, Homo sapiens, né? Eu gosto muito de pré-história. Eu acho que devia se estudar pré-história em escola. Sim. Né? Para a gente tomar consciência que nós somos uma espécie pré-histórica, né? Meio perdida nessa parafernália toda. Por que eu digo isso? Porque a gente evoluiu num ambiente de silêncio, né? A gente tem aí, quem faz conta baixa 100 mil anos, quem faz conta alta 150, 200 mil anos, isso não interessa esse corte aqui, mas a gente evoluiu num mundo silencioso, não tinha esse nível de ruído, muito menos esse nível de acesso à informação. Bom, nesse não tinha nem há 100 anos atrás, o que a gente tem hoje. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que quando você... Esse uso de fobia para tudo, agora tem uma expressão nova que é a aporofobia, se não me engano. Aporofobia, né? De morador de rua. Pobres moradores de rua, Então, eu sou bastante arredio a palavras que caem na moda, sabe? E essa categoria de usar a palavra fobia, que significa medo, né? Fobia associado a uma outra palavra que seria então objeto do homofóbico, por exemplo, ou do gordofóbico, como se queira. Na verdade, acho que nem precisa. Eu acho uma afetação isso linguística. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Você não precisa de falar de gordofóbico para se referir a alguém que tem preconceito contra gordos. Sim. Você não precisa falar de homofóbico para uma pessoa que tem preconceito contra gays e lésbicas. Quer dizer, o trans. Quer dizer, esse preconceito sempre existiu, ao mesmo tempo que momentos da história humana em determinadas sociedades não existia. Né? Também não é que sempre existiu em todas as sociedades. Sim. Mas assim, aí eu acho que isso, na realidade, essa expressão acaba se transformando numa expressão que vira uma espécie de hashtag, entendeu? Isso. É a mesma coisa que você está discutindo um assunto e alguém fala misoginia, quer dizer, é outra palavra que... E normalmente quando é usada, cala a sua boca. Não, e é engraçado que não tem uma linha pra medir, né? Porque ser gordofóbico é o quê? É dar um tapa na cara do gordo? Ou é simplesmente falar pra ele que ele tá... Tipo assim, qual que é... Até onde eu sou uma pessoa que tô falando um negócio e eu sou gordofóbico, né? Então, é claro que aí tem toda a discussão, por exemplo, de um nível tal que entra no ambiente da medicina, da obesidade. Mas eu tô dizendo isso assim, as pessoas que querem lacrar contra isso também, você perguntou se era vaidade... Né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que há um grau de vaidade muito grande, porque as redes sociais, como elas expõem as pessoas, né? Tanto na voz quanto na imagem, é claro que entra em jogo a vaidade. Então, se você lacra, como se fala, em cima de alguém ou de algo, né? Isso pode gerar, inclusive, tração para a sua mídia, seja ela qual for, né? O que você está fazendo. Então, o que eu quis dizer é que, assim, hoje, eu acho que a gente está bastante perdido. A noção de critério facilmente vai para o saco. O politicamente correto é uma catástrofe. Sim. Né? Eu acho que ele tem uma função um tanto de querer introduzir a variável da educação doméstica. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, qualquer homem educado jamais faria uma piada sobre mulher na frente de mulheres. Sim. Ou mulher sobre homem na frente de homens. Sim. Certo? Ou faria comentários
que poderia colocar determinado grupo de pessoas numa constranger a pessoa. É claro que tem gente mal educada que faz isso. Mas como a educação doméstica está desaparecendo, porque inclusive a relação familiar está desaparecendo, né? Então o politicamente correto ele exerce um pouco essa função só como um elefante numa loja de cristais. Porque ele se tornou hoje juridicamente correto, você pode ser processado pelo uso de determinadas palavras, o que eu acho um absurdo, do ponto de vista do pensamento público, acho um absurdo isso, mas isso está acontecendo, e o Brasil está acontecendo bastante isso, né? Isso acaba virando um mercado por si só, ou um mercado de vingança, né? Você pode querer destruir alguém fazendo com que a pessoa seja obrigada a contratar um advogado que vai custar rios de dinheiro, certo? E só isso. Você já ferrou a pessoa, pega um jornalista, faz o cara gastar 400 mil reais em advogado, já quebrou a pessoa. Né? E isso acaba se transformando numa prática comum no país. Eu acho isso altamente delinquente. Isso tem crescido muito. E o politicamente correto também serve como lobby nas universidades, nas redações, para excluir determinadas pessoas. Sabe? Na universidade isso é total. Sim. Né? Então eu acho o fim da picada politicamente correto. Então, mas você é um cara, como alguns, que se tornou incancelável. Por quê? O incancelável é o cara que não tenta parecer politicamente correto. Porque você só pode ser... o Danilo Gentili uma vez falou isso, e é genial isso. Que ele falou que só perde a reputação quem tem reputação. Quem tá preocupado com a reputação. Né? Ele falou, eu não tenho reputação, não tem como eu perder. Eu não posso perder o que eu não tenho. Agora, eu acho que essa coisa eu já ouvi muitas vezes essa coisa do incancelável, acho que tem a ver com, também na minha área, tem a ver com consistência. Entendeu? Quer dizer, de você transitar por certos temas e tem que ter uma posição firme, né? Tem que ir com força, né? Tem. É assim, você está na atividade de pensamento público, sei lá, 15, 20 anos, você não é uma banda que lançou uma música e sumiu. Sim. Você tem uma história, entendeu? De músicas, fazendo analogia. Exato. Então, isso é a consistência. Então, fica claro, por exemplo, determinadas questões que cancelar, na realidade, uma pessoa... antes de tudo, a pessoa tem que estar preocupada com isso, né? Isso. Ela tem que estar preocupada. Pedir desculpa é a pior coisa que existe. Né? E, inclusive, porque hoje a recepção de conteúdo, você tem que fazer disclaimer o tempo inteiro. Em determinadas situações que você vai discutir determinadas coisas, você tem que fazer disclaimer. Porque senão alguém pode jogar em cima de você uma interpretação completamente falsa. Né? E se você se preocupar muito com a opinião dos outros, vai ficar ruim para você. Pois é. Porque se você entrar nesse jogo, fica impossível, né? Que aí é aquelas pessoas que falam, tô falando isso, mas eu não tô querendo dizer que não sei o que lá, né? Aí fala outra coisa, não, eu sei que, que tem pessoas que estão na situação X, mas não é sobre isso que aí a opinião não calma. Então, eu acho, sabe que tem determinados assuntos que é melhor se alguém pergunta para você X e é um assunto como esse, você fala, olha, eu não quero comentar esse tema. Acabou, fechou o assunto, não vou comentar. Porque a mero fato de você abrir a boca e emitir algum som em temas extremamente carregados de tensão, em determinados momentos, e tem momentos que o tema pode perder a atenção, né? Mas naquele momento pode estar carregado de muita atenção, você já se perde. Então é melhor seguir o conselho do estoico. Quando lembro algumas coisas que falei, vejo os mudos. Muito bom. Mas também tem uma coisa de que, por exemplo, como você não tem uma conta logada lá que você olha, você não tá dentro dessa dimensão, no sentido de que, vamos supor que quem tá no Twitter é 1% da população. Você ser cancelado no Twitter não quer dizer que você vai ir na padaria e vão tacar pedra em você. Claro. E tem gente que acha isso porque ele tá dentro daquele cosmos. E acha que aquilo é o mundo. Acha que aquilo é o mundo. Então também tem isso, né? Mas
total tem isso. Aliás, eu acho que do ponto de vista político, a esquerda tem sofrido muito com isso. Ela está perdendo a relação com os seres humanos reais, fora da bolha. Sim. Né? E aí se assusta com certas eleições. Quando acontecem certas coisas, porque os seres humanos que estão vivendo, eles não são necessariamente pessoas que pensam como alguém que estuda na PUC, ou na USP, ou trabalha em determinado veículo de mídia, certo? Então, essa pessoa que está ali no Twitter e acha que aquilo é o mundo total, então tem a impressão que cancelaram essa pessoa ali. Como você bem disse, se ela entrar no supermercado, vão apontar o dedo para ela e vão botar ela para fora do supermercado. Né? Então, você precisa ser uma celebridade muito grande para pôr você para fora do supermercado. Tem determinados assuntos que pode fazer com que te convidem a sair, mas é um escândalo. Sim. A frase mais burra que eu já vi é alguém falar assim: como que tal político ganhou se eu não conheço ninguém que votou nele? Essa frase é bem burra mesmo. Porque se o cara ganhou é porque tem muita gente que votou nele. É que na realidade você é o irrelevante da história. E o seu grupo representa muito pouco. É irrelevante. Aquelas 4 pessoas que se encontram todo dia para falar a mesma coisa, leem muito pouco, têm muito pouco contato com a realidade, entendeu? E aí fica impressionado com um político determinado ganha uma eleição. Sim. E aí defende a democracia o tempo inteiro, mas aí começa a falar que a democracia está mal porque aquele político ganhou, porque as pessoas votaram nele. Pois é. O mundo nunca foi perfeito. O que você achou dessa memetização da eleição, principalmente da Prefeitura de São Paulo agora, Aqui passou. Que pareceu mais com um reality show, né, do que com um debate aí, entre cadeiradas e memes e tal. O que você conseguiu concluir disso? Mudou um pouco a dinâmica das eleições? Eu acho que a gente precisa ver as próximas eleições, né? Primeiro que a eleição para prefeito, uma eleição, apesar que a eleição para prefeito de São Paulo tem impacto grande no país, porque é a maior cidade, a mais rica e tudo mais, a eleição municipal ela é uma eleição municipal, como se fala. Mas ela pode servir como modelo, ela né? Aponta tendências. Isso. Né? Então a gente precisa ver as grandes eleições de 26 para ter uma ideia. De repente, isso depende muito do candidato que está bombando. O perfil que foi o caso aqui em São Paulo. Sim. Né? Teve um candidato específico que introduziu esse tipo de comportamento no ambiente dos debates e acabou gerando reação nas pessoas, porque ficavam simplesmente super irritadas com o que estava acontecendo. Né? Agora, afora essa variável de que, dependendo de quem concorrer para presidente da República 26, pode descambar, você tem um fato real hoje, que é a influência das redes sociais como um todo nas eleições. Sim. Independente de ter candidatos oportunistas ou não. Né? Você tem a influência das redes sociais como mídia mesmo. Apesar de que televisão e rádio continuam contando, porque no Brasil o Wi-Fi é péssimo. Tá. Então você tem lugares onde não, e mesmo numa cidade como São Paulo, em que a internet é péssima. Então televisão e rádio continua sendo uma mídia de importância, né? Se pegar, por exemplo, alguém que trabalha o dia inteiro dirigindo, é o rádio. Ouve rádio o tempo todo. Né? E aí o rádio continua, como já fala, inventaram a televisão, acabou o rádio. Né? Inventaram a televisão, acabou o cinema. Talvez o que tenha acabado com o cinema são os streams e a pandemia. Né? Porque você se tornou desnecessário ver aquilo e o cinema acabou tendo um papel que tinha na origem de um evento social. Não só para ver o filme, mas o fato de estar ali, encontrar com amigos, conversar, né, antes do filme, depois do filme, e jantar depois. Bom, e o cinema ficou muito caro. Muito caro, muito. O cinema ficou muito caro. Sim. Ele se tornou um tipo de evento que, se você associar com a intenção de, sei lá, comer alguma coisa, fica mais caro ainda. Exato, né? exato. Você acaba não entendendo por que custa tanto aquela experiência, né? Afinal de contas, você acaba chegando à conclusão que é melhor ir comer uma pizza e ver o filme em casa. Agora, me parece que tem, além disso tudo, uma dimensão que é a seguinte: o nível das relações fica cada vez pior, né? Então, não sei porque no debate não ficaria. Inclusive o fato de que a maior parte das pessoas, sabe? Se tem pesquisa empírica de ciência política que fala disso, a maior parte das pessoas, os debates, na realidade, existe para reforçar posições.
Entende? As Ninguém é pessoas- convencido. Você já tá com aquela ideia de que você quer votar em alguém, você já acha aquela figura melhor, sei lá, por que razão for, e aí aquilo que a mídia traz para você é para reforçar positivamente ou negativamente uma decisão que você tem. Essa ideia de que existe voto crítico Boa. é mais ou menos como achar que a Terra é plana. Voto crítico. Só que eu não tinha visto o que pra mim é novo, é a coisa virar uma espécie de um reality show mesmo, num sentido de que contou outras habilidades que antigamente não eram tanto assim requisitadas, né? Porque entrou agora a habilidade de ridicularizar o outro pra fazer cortes pra internet, né? Que acho que isso foi inserido por esse candidato numa cara de pau maior assim que eu nunca tinha visto, cara. Falar pro outro que ele tira cocaína, esse nível... Sendo falso. Esse nível eu ainda não tinha visto, assim. Mas veja que o próprio candidato que foi objeto dessa calúnia, depois foi conversar com esse candidato no segundo turno, no canal dele. Pois é. Né? Por quê? Porque ele respondeu, inclusive, né? Estamos falando do Marçal e do Boulos, Sim, né? sim. O Boulos, inclusive, respondeu à entrevista, mas eu queria falar com os eleitores dele. Era segundo turno, ele precisava atrair outros votos, além dos votos que ele teve. Sim. Né? E o Marçal foi o terceiro colocado, todo mundo quase empatado. Sim. Né? No primeiro turno. E ele Sim. foi o terceiro colocado. Né? Não passou por pouco. Então, o Boulos queria falar com os eleitores dele, porque a democracia é um regime de competição por votos. E quanto mais isso ficar claro, mais ridículo fica. Né? Então, ele precisava ir até lá, alguém que tinha inventado uma mentira, certo? Claramente mentira, mas ele foi lá porque ele entendeu que ali ele poderia angariar votos, o terceiro mais votado no primeiro turno. Então você vê que o fato da democracia ter uma competição por votos, e essa competição está se tornando tão radicalizada, o futuro tende a ser cada vez mais brega. Exato. Nesse assunto. Porque assim, se o cara se propõe a conversar com o cara que falou que ele é tirador de cocaína. Mentindo. O que ele não vai fazer de acordo, assim? Sabe? Tipo assim, o que você pode esperar dele? Mas antes os acordos ainda eram depois das eleições e escondidos. Então. Né? A vida não suporta a transparência demais em certas áreas. Pois é. Então, mas essa coisa de você ir lá e falar com um sujeito que inventou uma mentira deslavada contra você, mas do ponto de vista pragmático está explicado, eu precisava dos votos dele para o segundo turno. Claro que não ia ganhar. Né? Mas tem um detalhe que você falou do reality show, que de fato tudo fica parecendo reality show. Sim. Porque o público gosta, o público sempre gostou de baixaria. Sempre gostou. Desde quando jogava tomate em herege. Ou alguém que ia ser enforcado, xingar, jogar ovo podre. O público sempre, grande parte do público. Não necessariamente todo mundo, porque nem todo mundo fazia isso. Daí vem a ideia do pão e circo. Pão e circo é a ideia de que você engana a população oferecendo entretenimento e comida. E aí você garante estômago e ficar se divertindo lá dando risada, daí você consegue atrair a atenção e a simpatia das pessoas. Mas tem um evento muito conhecido em estudos de comunicação, do primeiro debate que passou na televisão na eleição do Kennedy contra o Nixon e que o Kennedy ganhou, né, nos anos 60, que é assim, quem viu o debate pelo rádio, que já era muito mais comum, achou que o Nixon foi melhor. Isso é estudado em faculdade de comunicação há muito tempo. Quem viu o debate na televisão achou que o Kennedy ganhou. Primeiro, o Kennedy era mais bonito do que o Nixon. Sim. Era um cara com cara de galã. Até hoje ele tem essa imagem de galã. Como o Collor também. John Kennedy. É que o Collor perdeu a imagem. Sim. O Kennedy manteve. Sim. Virou mito, inclusive, porque desgraçadamente foi assassinado, né? Muito jovem. E assim, o Nixon suava. O Kennedy estava bem sentado, bem vestido, o rosto tranquilo, né? Então, a exposição da imagem já claramente vem transformando o resultado de eleições desde esse evento. Né? Já vem transformando. É que a televisão, a gente sabe, quando se trabalha com televisão, a televisão exige de você um comportamento muito mais cuidadoso do que
uma emissão que você está fazendo em redes sociais. Certo. Você com o seu celular na mão, certo? Se você já começa a querer produzir um podcast de conteúdo, já tem que tomar cuidado. Televisão é como se você tivesse uma sala de visita. A linguagem que você usa, o modo como você fala, é uma mídia careta nesse sentido. Sim. Você tem que cuidar. Sim. Um podcast que visa também angariar credibilidade, ele também tem que cuidar. Patrocínio, sim. Com os modos, patrocínio que tem que cuidar dos modos. Como se comporta na frente da câmera, né? Sim. E então, mas ao mesmo tempo, grande parte do público sempre gostou de baixaria. Sempre gostou. E eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu também acho. Não é? Eu acho. Porque agora a leitura do que aconteceu nessa eleição já é a próxima tendência para outra, né? Então, a gente precisa ir com... Porque se você for observar, por exemplo, o comportamento do Ricardo Nunes, do prefeito. Sim. Ele foi um cara que ele nunca falou... Os 2 anos que ele tava aí de prefeito, ninguém nunca ouviu a voz dele. Um cara super comedido, tranquilo e tal. Ele entrou na onda do debate. Nos últimos debates, ele já tava xingando o Marçal. E não sei. Então, ele entrou dentro dessa lógica, né? Ele foi contaminado. Ele foi como contaminado. o Boulos também, acabou sendo contaminado, a ponto de ser entrevistado por ele no canal dele depois. Você entendeu? Mas assim, é porque é competição por votos. Por voto. Você, quando está competindo com outro para vender, sei lá, geladeira, sei lá, você tem que oferecer um preço melhor. Você tem que oferecer algum tipo de variável que agregue valor, como se fala, ao que você está vendendo. Fica descarado isso, né? Tudo. Que é um produto, né? Que o negócio é um produto. Exatamente, é o produto. Fica descarado. E isso daí me parece que não tem volta. E a gente sabe, por exemplo, a importância que o rádio teve no surgimento do fascismo na primeira metade do 20, né? A gente sabe a influência que a televisão teve em debates, a partir do debate do Nixon e do Kennedy, a influência que a televisão teve em guerras como do Vietnã, o comportamento dos Estados Unidos a partir da exposição sistemática, né? A gente sabe dessa influência. A gente sabe da influência que a Bíblia, traduzida para o alemão, na imprensa, criada em 1500... né, pelo Gutenberg, teve nas guerras religiosas entre católicos e protestantes. Ou seja, a mídia impacta relações sociais e políticas. Sim. E as redes sociais é a da vez. Né? É uma espécie assim de... como o terceiro estado na Revolução Francesa. O povo se manifestando. Normalmente estava de fora, né? Era só clero e aristocracia.